Família palmeirense, Palmeiras iniciou a preparação aí para enfrentar o Chelsea, né, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, né? A expectativa é que o Palmeiras faça um grande jogo, né? A gente não sabe se Abel pode vir com alguma surpresa. Mudanças é certeza, né? É porque a dupla de zaga, a titular não joga, né? Que é Maurício e Gustavo Gomes, né? É a tendência entrar Bruno Fux e Mikael, né? A expectativa também por uma nova formação, quem sabe 3 zagueiros, quem sabe 3 volantes, né? Mas uma coisa é certa, pessoal, com o jogo do Palmeiras que a gente viu e com o jogo do Chelsea que a gente viu até agora, vai ter jogo, viu? Eu acho que tem grandes possibilidades do Palmeiras passar para a semifinal, né? Que seria muito bom, né? Palmeiras que já inicia aí as tentativas de renovação também de contrato de Piquerez, né? Muito se fala também em uma possível saída de Richard Rios, a saída de Estevão já é certeza, né? Palmeiras ainda pode ir no mercado fazer algumas contratações para repor o elenco, isso aí é sempre bom, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo ao canal Energia 97, link na descrição, final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Dodô, deixa eu te falar uma coisa importante que está acontecendo no Palmeiras. É o seguinte, o Palmeiras está correndo para renovar o contrato do Piquerez. Por quê? Certo. Piquerez está sendo, com essa visibilidade do Mundial aí, o que acontece? Sim. Já tem muito time atrás do Piquerez, entre ele o Tuttosport, né? Da Itália, o jornal deu italiano falou que a Juve, né? A velha senhora, quer mesmo o Piquerez de qualquer jeito, né? Que eles venderam o lateral dele e tal, e eles querem o Piquerez. E aí o Palmeiras tem um contrato com o Piquerez até o fim de 2026. O Palmeiras está tentando renovar um contrato novo, fazer um novo contrato, né? Para aumentar o tempo, e o Palmeiras não teria interesse em vender, mas dependendo da oferta, né, Dodô, fica difícil recusar, né? Mas para isso o Palmeiras está correndo para ver se renova, se aumenta esse tempo de contrato e por consequência vai aumentar a multa também, né? Verdade. Não só ele, né? Você tem a outra informação também, do Richard Rios, né? Que o Paris Saint-Germain realmente já tem uma oferta mais forte, viu? Já tem uma oferta por ele que seria de 190 milhões de reais. Não, mas tem uma outra, Motinha. Mais uma? Tá com ela aí. Não, chegou não tem. agora pra mim. É do Corinthians essa proposta. Essa muito, não tem como fazer isso, mano. Vai ter que dar o Corinthians pra ele. A proposta é do Al Hilal, esse time que tava jogando Fluminense, inclusive. Esse eu não pegou pesado, esse pegou pesado. Esse mandou 50 milhões de euros. Nossa, vende, 50 mil. Aí ficou difícil. Dá, né? Vai levar, né? Eu acho difícil. Vai levar, Dodô. Hoje dá 321 milhões de reais por um cara que o Palmeiras pagou. É quase o dobro barato que o Paris Saint-Germain ofereceu. Exatamente. O Paris Saint-Germain 190. Agora resta saber também do jogador, né, Mota? Eles não sabem brincar. Não, ele já vem pesado. Só que resta saber, né, Quintino, você sabe como é que funciona o jogador. Às vezes ele quer jogar no PSG e não quer ir no Al Hilal. O Al Hilal é com todo o respeito, hein? Eu li uma matéria sobre. É um time que você vai ficar escondido, inclusive, né? De todos. Fica nada. O Cristiano Ronaldo joga lá, passa direto o Arabicão aí, ó. O Ronaldo é o Cristiano Ronaldo, já fez o nome. Mas é o campeonato dele. Mas, ô Domênico, ele vai ficar escondido, mas assim a gente vai pensar no jogador. Provavelmente ele vai ganhar o dobro do que ganharia no PSG. Vai ganhar o dobro? E às vezes o cara chega e fala assim... É da minha vida, né? Eu tô escondido, mas com dinheiro. Mas Quantos anos ele tem, Dodô? Quantos anos ele tem? 28? Ele é jovem. Não sei, o Richard Rios eu não sei, cara. O Richard deve ter uns 25, né? Deixa eu ver aqui. Acho que ele tá preocupado em ficar escondido. É o contrato da vida dele, né, velho? Porra. É o contrato da vida dele, velho. Porque 50 milhões, 25 cara, anos, 25 anos. Falei. Ele quer mais 25. é ficar escondido, viu, doutor? 25 anos, o cara vai fazer o contrato da vida dele, né? Com essa grana, hein, RG? Domênico, pai amado. eu li uma matéria, só não lembro o site, senão eu daria o crédito. O Al Hilal é a quarta maior folha salarial dos clubes do mundo, ganha de times da Europa. Quarta. Eles investiram para esse Mundial 230 milhões. Eles estão tirando jogadores grandes da Europa, gente. Eles investiram para esse Mundial 230 milhões de dólares. Os que mais investiu. Quase $1 bilhão de reais. Quanto ganha um Mitrovic? Bom. Então, aquele zagueiro lá, Letícia, que acabou com o jogo. Colibali. Então, Dodô, como é que é o nome? Colibali. Pelo amor de Deus, isso é um monstro.
Senegalês. Aliás, fala, Mota, pode falar. Então, e a preocupação do Palmeiras é o seguinte, porque o Palmeiras até tava já, assim, eles têm um pensamento que, por exemplo, que o outro jogador do Palmeiras está sendo assediado também já há um tempo, antes do Piquerez, que é o Vanderlan, que vai ser o substituto dele agora, né, porque o Piquerez está suspenso, né, Dudu? Então, pro jogo contra o Chelsea, quem vai entrar é o Vanderlan. E aí, o Palmeiras está preocupado também, porque também tá tendo assédio em cima do Vanderlan, né? Outros times também querem o Vanderlan. E aí o Palmeiras vai ter que fazer jogo duro, né? Porque o Palmeiras vai ter muitos jogadores assediados aí no Mundial, viu, Dodô? Não, a visibilidade, já sabia, né? A gente já sabia sobre isso, né? Vai ter muitos jogadores. É gigantesca, né? Não só da marca do Palmeiras, como jogadores, enfim. E ainda mais chegando numa competição longe, né? Como tá indo aí na quartas de final, podendo chegar até na semifinal, a visibilidade aumenta cada vez mais, né? Eu acho dificilmente, eu vou ser sincero aqui, Maltinha, acho dificilmente o Richard Rios fica no Palmeiras, a gente já falou sobre isso, inclusive, né? E acho agora dificilmente que o Piquerez também fique, hein? Acho difícil. O resto, acho que não sei se vai nessa janela deles aí, não. Porque essa janela aí do europeu, né, mano? A favor de investir no elenco? Com essa Sim, dá pra investir, dá pra investir 50 milhões de euros num jogador. Você segurar os caras. Olha, eu só não lembro, mano, se o Richard Rios, viu, Sombra, se ele é todo do Palmeiras. Eu não tô lembrando bola, aqui. Não, é muito bom jogador. Eu não lembro se é tudo do Palmeiras, honestamente falando aqui, porque eu não lembro como é que foi feita a negociação. Mas que não seja, Domênico, qual que é o valor que estão pedindo no cara? 50 milhões o Al Hilal ofereceu. 50 milhões de euros? Euros. Vamos dá 300 e... Correia é uma lágrima. Acabei de checar aqui. Caramba. 70. Como é que é? Mas, ó, Domênico, 70% é do Palmeiras. 70? É. Ô, Domênico, você não é a favor do Palmeiras comprar esses 30 que estão faltando aí e ficar com o cara no elenco? Não. Mas a essa altura, já sabendo... Então, mas a essa altura... Por exemplo, se torna pública essa oferta de 50 milhões de euros, quem tem os 30% não quer vender pro Palmeiras. Vou falar quem tem os 30. Quem? 14 do Guarani, segundo a matéria aqui da ESPN. O Guarani vai enfiar uma grana, hein? 6 do Flamengo e 10 do Flamengo Atlético. ainda tem? Flamengo ainda tem? Ô, Domênico, vamos lá, vamos fazer uma conta rápida aqui, ó. Por exemplo, se eu não tiver errado, 30% vezes 50, 3 vezes 5, 15 milhões de euros. É o valor que vale na tabela FIP do cara, é a proposta que tá valendo. O Palmeiras poderia dar esses 15 milhões de euros para dividir nas partes aí que compõem aí esses 30% e ficar com o jogador. Não é razoável pensar isso? Porque a maior parte é do Palmeiras. O Palmeiras fala, beleza, a proposta é de 50. Para vocês, independente de parte 15 do Al Hilal ou parte 15 de mim, os 30% que vocês têm valem isso. Então o negócio é o seguinte... o Palmeiras ia fazer isso? Mas, ô, mano... Mas pra que ele ganha? Porque eu não tô entendendo. Vai ganhar o quê com isso aí? Vai ganhar o quê com isso? Você acha Porque que o jogador vale mais que isso? O jogador não ganha. E o Palmeiras comprou 10% ano passado, era só 60%, tá? Comprou 10% ano passado. Não, eu sei que você tá falando pra ficar no elenco. Porque você vai ter que contratar um outro cara. E você cobra a proposta salarial do cara se você entender que ele vale mais que isso. O problema, mano, é o quanto ele vai embolsar. Ele vai meter no bolso uma bala. Entendeu? Porque é o seguinte, mano, ele vai ganhar. Eu não tenho a informação, tá? Eu não tenho essa informação. Eu busquei, mas não consegui. De quanto que os árabes ofereceriam pra ele. De grana, de salário. Mas, meu amigo, deve ser algo aí em torno de 5 milhões por mês. Como é que você vai pagar um negócio desse? Não, 5 milhões não dá. Mas, por exemplo, o Flamengo ele abriu mão do Gerson. Não, tô falando Palmeiras. Mas o Flamengo ele abriu mão do Gerson. O Gerson ele pediu pro Flamengo, Domênico, pra permanecer lá, o teto do clube, que é o que o Jorginho ganha. Se não me engano, o Jorginho ganha 2 pau e pouco. Acho que é 2 ou 2.300. Você não acha que valeria a pena fazer uma extravagância pra ficar com o Gerson? Tudo bem, você não tá falando, 2 milhões é muito dinheiro. O Gerson é um grande jogador. Um dos melhores meio-campistas do Brasil. O problema é esse, o Flamengo deu bobeira. Não é bobeira, mano. Às vezes o jogador ele quer fazer a independência dele. O cara quer ir. O Gerson ele pediu. Eu tô falando, o Gerson pro Flamengo. Cara, Richard Rios recebendo uma proposta 50 milhões, embora que o Palmeiras tenha só 70%, já é muita grana, pessoal. E vamos ser bem realistas, né? Com certeza o cara aí numa proposta dessa daí tá embolsando muita grana, né? Muita grana mesmo. Ele deve ter um percentual, tá embolsando muita grana e sem contar, né? Sem contar que seu salário ali vai ficar próximo entre 5, 6 ou 7 milhões por mês, pessoal. Então não tem nem o que discutir, não. Nem o que discutir. É liberar e o Palmeiras ir no mercado e contratar um jogador para substituir. Porque ele vai perder um grande jogador, viu?
ele pediu não, isso sim. O Flamengo não quis pagar. Isso aí é outra ocasião. Aqui, nesse caso aqui, eu não sei como é que funciona. Mas nesse caso, por exemplo, eu não sei. Me parece que o Rios ganha 700, tá? 700 repolhos por mês aí. Belo salário, hein? Você imagina assim, ô Quintino, de 700 pula pra 4, 5 milhões. Como é que funciona? Deixa eu passar pra vocês uma referência de salário. O Marcos Leonardo ganha lá por mês 425 mil euros. Isso aí dá mais ou menos mais de 2 milhões e meio de reais. 3 milhões, Sombra. 3 milhões. Deve dar, eu não sei quanto mas é isso, 425 vezes 6,4. E as bonificações, prêmios e o cacete A4. Os caras ganham 3 milhões porque os caras ganharam, cada um 3 milhões. 3,2. 3 milhões. Você já pensou, tá de brincadeira? Num jogo. O cara ganhou um jogo, ganhou 3. Se passar pelo Fluminense, vai pra 6, velho. Só pra e deve ter coisas lá também, né? No campeonato, né, Sombra? Quando vai ganhando jogo importante deles lá, e deve ganhar grana também. Eles dão um bônus muito bom. Só pra agregar outra informação. Neymar ganhava 60 lá, gente. Só pra agregar mais uma informação que a gente até passou na transmissão aqui dos jogos, né? O Al Hilal, ele pertence simplesmente ao príncipe que é dono da porra toda. É o cara que tem os petróleo lá. O que acontece? Que tem tudo lá. Pertence a um fundo, é o Fundo Soberano da Arábia Saudita. Só isso. Ao Fundo Soberano, que é o fundo do rei lá, né? E detalhe, ele não é só dono do Al Hilal, do Al Ittihad, do Al Nasser, mais outro. Imagina, Dodô, os fofoqueiros. Esse cara aí, ó. Os fofoqueiros. Esse que tá vendo pelo YouTube tava chorando quando se classificou contra o City e jogou a túnica e falou quanto que ia pagar pros caras. Isso aí é o Inzaghi meteu a mão na cabeça, Domênico, como que diz? Não acredito, mano. Não é esse, é o rei da Arábia. O do Manchester City não tem nada a ver com esse. Não, outra coisa. O do Manchester City é dos Emirados Árabes Unidos. É o Sheikh Mansour. Sheikh Mansour. Não tem nada a ver com a Arábia Saudita, que é do... nada a ver. Quer ver? O príncipe. Que é do príncipe, que olha, é o Mohammed bin Salman. Os quatro... Isso. E esse é o dono também, se eu não me engano, do Newcastle. Nossa senhora. É que é do fundo árabe, né? É do governo, os 4 grandes. Não, mas aquele que tava no vestiário não era esse. Aquele lá ele é o cara que cuida acho que é o príncipe. É muito parecido com esse aí, o presidente, mas não é esse, não. Esse é o príncipe. Olha. Mas aquele lá era o cara, o presidente cara, tem a cara era o subpríncipe. E chegou outra notícia barba aqui. Todos eles têm. Chegou outra informação aqui que não só o PSG, que fez a primeira oferta, e esse... o Al Hilal, mas agora, olha só, acabou de chegar aqui, a Inter de Milão quer e o Atlético de Madrid também quer o Richard Rios. Então, ou seja, meu amigo, ficou difícil. Só lembrando do detalhe, Dodô, o detalhe é o seguinte, que a gente vinha falando aqui, que na janela que passou, quando ele foi pra Copa América, né, ali já havia propostas por ele, né? Tinha. E ele tinha ficado até meio chateadinho, né, hashtag chateado, e o Palmeiras ia ali, lembra que até a Leila falou, ninguém sai agora, né, eu não vou vender ninguém, e teriam, nessa conversa que teriam com o Richard Rios, teriam falado pra ele, na próxima janela a gente vai vender você. Então, se vier uma proposta boa, o Palmeiras aceita e você vai embora. Então, realmente é janela pra ele ir embora, né, Dodô? Não tem nem sentido o Palmeiras fazer uma proposta pra ele ficar, né? Vamos lá, Dodô. Também quem pode assinar e pode ir embora, Dodô, sabe quem? A partir de hoje, Marcos Rocha, o Mike e o Marcelo Lomba, né? Já pode assinar um pré-contrato aí com qualquer time, né? Não há negociação com o Palmeiras para o prolongamento do contrato deles, mas parece que o Palmeiras que realmente ainda conversa com o Mike para ver se renova com ele. Mas Marcelo Lomba e Marcos Rocha, nada, a gente não tem nenhuma informação de que o Palmeiras estaria negociando com eles para prolongar o contrato, né? Nunca tem informação. O Mike deve descer a serra, viu, Motinha? Será que o Mike vai pro Santos? Mas vocês contrataram o tal do... Vai pra, tipo, o Santos Igor? Acha que isso é... Como é que fala? Tem um nome disso aí, oferta de mercado, é isso? Porque não tem que pagar o turu do direito econômico. A luva. O Santos está esperando o Palmeiras terminar a participação dele no Mundial para negociar com ele.
Ô, Sombra, e rapidinho aqui, não falando de Palmeiras, a Soraya, a minha irmã, ela tá pegando oportunidade de mercado. Obrigado, Biagio. Oportunidade. Aqui, ó, pegou o motorista de aplicativo, ele tá ouvindo a gente. Boa. Tá ouvindo a gente nesse momento, então é um flagra, né, do Rodney, um grande abraço. Rodney, que é palmeirense, tá ouvindo a gente nesse momento aí. Obrigado pelo carinho aí. Pra ele e pra Soraya. Beijo, Soraya. Eu sabia que falando nisso, esses dias eu peguei o motorista de aplicativo. A sua é mesmo. Pois é, pessoal. Infelizmente, a gente sabia que esse Mundial de Clubes era uma vitrine, né? A gente sabia que a qualquer momento aí o Palmeiras poderia estar perdendo alguns jogadores, né? Estevão já estava na programação. Estevão já ia deixar o Palmeiras de qualquer jeito, né? O que a gente não esperava era perder outros jogadores, né? Se fala em Piquerez e uma saída que não tem como fugir, né? Não tem como escapar dessa saída de Richard Hughes, né? Pessoal, são 50 milhões de euros. Vocês já pararam para imaginar? É o faturamento aí de muitos clubes do futebol brasileiro por ano. Mais ou menos ali, Botafogo, Vasco da Gama, fatura isso aí. 300 e poucos milhões de reais. Então, pessoal, é muita grana, não tem como segurar. Mas é o seguinte, vamos torcer aí que o Palmeiras venda, porque é muita grana, e traga um jogador ali, que eu sei que para trazer um jogador com as mesmas características, que joga a mesma bola, vai ser complicado, né? Mas eu acho que o Palmeiras tem uma equipe de scout ali bastante qualificada, né? Bastante qualificada. É uma grande perca, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, é uma perca que o torcedor palmeirense, eu mesmo esperava, né? Mas eu sei que tem muito palmeirense aí que não esperava. Por quê? Porque o Palmeiras é aquela equipe, como a gente pode dizer, o Palmeiras é aquela equipe, pessoal, que dificilmente ele negocia jogadores ali barato. O Palmeiras sempre faz jogo duro. Sempre tem jogo duro. O Palmeiras sempre tá fazendo jogo duro, né? E dessa vez, mais uma vez, infelizmente futebol da Arábia, não tem como competir. Os caras têm muita grana mesmo, né? É incrível como esses caras têm grana. Mas é como eu disse, né? É se preparar e já ir atrás de um novo jogador, né? Piquerez também corre esse perigo. Piquerez, Vanderlan mesmo sem jogar, os caras estão de olho, que é jovem, né? Mas Piquerez também fez um grande mundial de clubes e já tem clubes aí de olho no jogador, né? O que a gente espera, pessoal, é que se o Palmeiras vender, não venda por preço de banana. Tem que explorar. Até porque os caras são europeus. A questão de Richard Hughes, não. São os da Arábia, né? Como a gente sempre diz. São os árabes, né? Mas os caras têm dinheiro. Então, eu vou ser bem sincero. Eu acho que não tem muito o que discutir, não. Se for para vender, que venda caro. Isso aí é um fato. Se for para vender, que venda caro. Por quê? Porque quer tirar o jogador do Palmeiras, o Palmeiras não pode dar assim de mão beijada, né? Tem que dar caro, pessoal. Tem que dar caro. Mas é isso. O Palmeiras vai atrás de outro jogador aí qualificado. Não tenho nem medo. Não tenho nem medo. O Palmeiras vai trazer um jogador aí qualificado. Um jogador que a gente sabe que vai chegar, vai vestir a camisa do Palmeiras, né? Agora sim, perder Piquerez também, pessoal, aí já você vai perder Piquerez, aí já não tem Estevão, né? Vai perder Estevão. Aí perder Piquerez, perder Richard Hughes, né? São 3 jogadores, mas com a grana que o Palmeiras tem aí, pessoal, 300 milhões, claro, 70% só, não sei se vocês escutaram, né? Mas mesmo sendo só 70%, é muita grana, pessoal. É muita grana. Dá para trazer alguns jogadores, né? E sobre o jogo, eu estou bastante esperançoso. Eu estou na expectativa do Palmeiras fazer um grande jogo, né? A esperança que o Palmeiras chegue e faça um grande jogo contra o Chelsea. Muita gente dizendo aí, com medo, preocupado, eu não estou nem um pingo. É porque o futebol que a gente viu o Chelsea jogar e o futebol que a gente viu o Palmeiras jogar, para mim o Palmeiras joga de igual para igual. E para mim o Palmeiras vai para a semifinal e para mim o Palmeiras vai na final. O Palmeiras vai vencer aí de 2-0 ou 3-1, ser 2 gols de diferença. E quem vier, Al Hilal
ou o Fluminense, o Palmeiras tem condições de ir à final. Né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.